Hoje não está escrito mais um programa na nossa série de Viver Bem e com Saúde com o nosso convidado especial, Dr. Viriato Ferreira. Hoje vamos falar um pouquinho sobre como envelhecer, mas com saúde. O Está Escrito começa agora. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está Escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Bem-vindos a mais um programa do Está Escrito e bem-vindo ao nosso convidado especial, Dr. Ferreira. É um prazer, Bill. É um prazer estar aqui consigo. Nós agradecemos que esses programas, o senhor sempre apresenta conselhos muito bons. Agora, eu acho interessante que o senhor escolheu por esse tema envelhecer, logo no ano que eu fiz 50 anos. Parabéns. Então, quem sabe alguns anos atrás esse tema não era assim tão importante para mim. Mas a realidade é que cada um de nós estamos envelhecendo. É verdade. E hoje mesmo, é interessante que hoje estava a pensar, se nós virmos os nossos programas que temos feito ao longo dos anos e vemos aqueles primeiros há 5 ou 6 anos, será que há mudanças? Será que há mudanças? Olha, eu tenho menos cabelo, tenho menos cabelo. Quem sabe, espero mudanças para o melhor. A realidade é que a população, por exemplo, do Canadá, nós sabemos que é uma preocupação do governo canadense, está envelhecendo mais e mais, né? A estatística aqui diz que em 2001, 4 milhões, né, de canadianos tinham mais de 65 anos. E que a porcentagem da população, não é, que está envelhecendo, os velhos fazem uma maior proporção da população inteira. Isso é causa de preocupação para o governo, etc. Mas o interessante é que não só estamos envelhecendo, mas parece que os velhos estão se tornando mais velhos, né? A qualidade de vida... mas não é necessário ser assim, né? Pois não. E é interessante, Bill, que fala da preocupação. Quer dizer, quando dizem, olha, as pessoas estão a viver mais anos, eu disse, graças a Deus, certo. Graças a Deus. Yes. Morre-se, sabe que houve uma fase da altura deste mundo, e não há muito tempo, não é, em que a expectativa de vida era 35, 40 anos. Ainda temos áreas neste mundo, regiões neste mundo, em que as pessoas vivem em média de 45 anos. Ainda anos. Hoje? Portanto, ainda hoje, Uau. Ainda hoje. Portanto, quando dizemos as pessoas estão a viver mais anos, Yes. eu digo, olha, ainda bem. Agora, o que está a acontecer é que, normalmente, quando as pessoas vivem mais, também há doenças que começam a aparecer. E aí é que está a preocupação não é com o facto das pessoas estarem a viver mais anos, não. É que temos recursos que temos que agora reorganizar para poder cuidar melhor e mais das pessoas que estão mais idosas. Parece que a frase que está sendo usada mais agora é qualidade de vida, né? Qualidade de vida. A qualidade exatamente. de vida. Qual é que é a nossa qualidade de vida? Que, para muitas pessoas... Bem, quanto mais velho eu sou, né? Eu penso assim, bem, agora estou com 50, daqui a 15 anos estou com 65. Bem, 65 não é assim tão velho, né? Pois não. Então, a pessoa tendo uma qualidade de vida, 65, se aposenta, se puder, né? Ainda dá para, para viajar, para jogar um golfe, fazer algumas coisas. Então, eu achei importante. Vamos falar um pouquinho sobre... O envelhecimento. O envelhecimento. O que é que nós temos que começar a fazer? Aqueles de nós, por exemplo, que ainda temos... O senhor é mais novo do que eu, mas aqui, ainda tem alguns anos pela frente, se Deus quiser. Aqueles que, estão nos escutando. Quais são as coisas que nós podemos colocar na nossa vida hoje, as mudanças hoje, Sim, para que, ao nós envelhecermos, tenhamos uma melhor qualidade de vida, né? Então... Parece que vai ser uma pergunta simples, mas o que acontece ao nós envelhecermos? O que está acontecendo no nosso corpo? Bem, o envelhecimento é
é algo programado. Isto é, eu acredito que quando o pecado entrou no mundo, houve alterações a nível genético das pessoas. E hoje sabemos que o envelhecimento tem muito a ver com certas partes dos cromossomas, especialmente os cromossomas são os pacotes de informação que nós temos dentro das nossas células, é a informação genética que está ali e as pontinhas protegem muito estes cromossomas. À medida que os anos vão passando, aquelas pontinhas que protegem vão ficando cada vez mais pequenas e a pessoa vai estando mais suscetível de certas alterações. Mas o que acontece é que o envelhecimento é essencialmente uma mudança nos tecidos. Os tecidos vão ficando com menos água, os tecidos vão ficando cada vez mais frágeis e aí há alterações na cara, as rugas, alterações no corpo. Portanto, há também alterações a nível hormonal. Por exemplo, nas senhoras isso é mais óbvio. Há a área, a zona da vida, digamos, aquela época da vida antes da menopausa e depois da menopausa. As hormonas das senhoras são muito importantes para as proteger de certas doenças. Mas depois da menopausa, aquelas hormonas baixam e o corpo sente. Há diferenças no corpo. Portanto, é um processo normal para esta sociedade, para a nossa existência no mundo de pecado, não é? É comum a todos. E, por exemplo, eu lembro-me que na África do Sul, onde eu me formei, na universidade onde o professor Christian Barnard, o famoso cirurgião que fez o primeiro transplante do coração, ele passou muitos anos, as últimas décadas da vida dele, a tentar, ele procurava a fonte da juventude, não é? Tem sido a preocupação da humanidade desde o começo, quase o começo da humanidade. Exatamente. Né? A fonte da juventude. Mas é assim, nós estamos programados para viver mais anos. Mas o que acontece é que os nossos hábitos de vida, as infecções, os cuidados médicos, tudo isso influenciam negativamente ou positivamente aquilo que nós temos. Há fatores importantes no envelhecimento, dos quais nós vamos falar aqui, aquilo que nós podemos fazer. Eu não posso evitar os anos passarem. Eu não posso. Geneticamente, eu estou programado para ter... Eu olho para o meu pai e ele tem grandes entradas aqui, sem cabelo, não é? À medida que a civilização vai aumentando, a floresta vai ficando cada vez mais pequena, não é? Mas eu não posso evitar isto, mas eu posso evitar, de alguma maneira, como é que eu vou encarar o próprio envelhecimento e como é que eu vou sentir, até um ponto eu digo, porque muitas vezes as doenças vêm, mesmo nós fazendo tudo o que é bom e vivemos, como eu disse, num mundo de pecado e que o cancro está aí, as doenças cardiovasculares estão aí e outras doenças até muitas vezes horríveis e mais graves, não é? Mas pronto, não vamos falar sobre isso, vamos falar sobre aquilo que nós podemos fazer para viver um processo de envelhecimento, mas saudável. Então, eu ouvi dizer que, por exemplo, a maneira que você vive quando tem 40 anos vai determinar a sua vida quando você tem 60 anos. Então, que... Faz sentido isso. Entendeu? Nós cuidando. Quanto mais rápido nós nos conscientizarmos que temos que fazer essas mudanças, melhor o benefício. Sim. Para a nossa vida. Sim. Então, bem, evitar não tem. Então, envelhecer é uma realidade. É uma realidade. Então, como é que eu vou fazer com mais... Bem, por exemplo, você me perguntou logo, e os óculos? Agora, desde os 50, agora eu preciso dos óculos, né? Então, é um processo de degradação, né? Sim. Mas, então, o senhor está dizendo que nós podemos diminuir isso, né? Sim, podemos diminuir isso. Vamos tentar pôr aqui estas respostas que eu vou dar em dois grupos. Na parte emocional, parte psíquica, parte psicológica e a parte que é uma física. grande parte também, né? Exatamente, porque o corpo não existe só por si mesmo. Certo. O corpo é muito de resultado daquilo que nós pensamos. Eu conheço pessoas com 90 anos, que vivem com uma mente jovem, com um entusiasmo, um gosto pela vida, é como se tivessem 20 anos, não é? Só que o corpo está um bocado mais preso e já não conseguem fazer isso. Portanto, esta parte, isto é muito importante, e a parte física. Vamos falar um pouco sobre a parte física primeiro. Ok. Hoje sabe-se que
quanto mais saudável for o estilo de vida, naqueles anos de formação, desde criança, mas os 30, 40, 50, melhor vai ser a possibilidade, mais são as possibilidades desta pessoa se sentir bem na sua velhice, nos anos de mais idade. Sabemos, por exemplo, vamos começar com a atividade física. As pessoas mais ativas, eu não estou a falar dos corredores de maratona. É o corredor de maratonas ou das duplas maratonas, que são 90 e tal quilómetros, 80 e tal. Isto é um exercício muito violento para o corpo. Mas a atividade física, o movimento, trabalhar no jardim, andar a pé, nadar, isto vai determinar muito como é que a pessoa se vai sentir mais tarde na vida. Portanto, isso é importante. Segundo, a nossa alimentação. Nós não somos só aquilo que comemos, mas somos muito daquilo que comemos. Interessante que estudos feitos em animais, e agora começa-se a saber que isto também é presente nas pessoas, é que quanto menos uma pessoa come, maior é a probabilidade dessa pessoa viver mais anos e com mais saúde. Espera aí, quanto menos comer? Exatamente, exatamente. Não estamos a falar de fome. Certo. Não estamos a falar de fome, porque fome é terrível. Fome é algo completamente diferente. Mas o que acontece é que as pessoas hoje comem muito. E sabemos que, por exemplo, as pessoas que comem mais do que aquilo que precisam, e que depois o resto vai para a despensa, não é? Vai para a despensa do corpo, não é só uma despensa aqui no corpo, é a despensa nos órgãos interiores, é a despensa, por exemplo, no cérebro. Pessoas que comem mais, normalmente, têm mais problemas com memória. Interessante. Estudos recentes revelam isso. Ora, o que é um componente muito comum no envelhecimento? As pessoas começam a dizer, já não me lembro, eu conhecia a pessoa, mas eu tenho dificuldades. Eu vejo doentes que vêm ao consultório e dizem, doutor, dê-me qualquer coisa para a cabeça porque eu não consigo lembrar. Mas o facto é que coisas simples como a quantidade de comida, por exemplo, nós já vimos, às vezes sentamos numa mesa, ou então quando há esses almoços de confraternização, não é? Principalmente sociais. Com os portugueses, né? Aquilo, e para a nossa cultura é sempre aquela fartura de comida, enchemos o prato uma ou duas vezes. Isso é muito prejudicial para nós. Porquê? Isto vai aumentar a quantidade de calorias que comemos, não é? Aumenta também a quantidade, por exemplo, de insulina, e isto afeta a nossa memória. Portanto, a quantidade de comida. Depois, a qualidade da comida. Eu não estou a dizer se é a comida mais cara ou mais barata. Não, a qualidade em termos... Será que esta pessoa está a comer muita carne, muito peixe, pouca carne, pouco peixe? Hoje sabemos que a melhor alimentação para a longevidade com saúde é uma alimentação vegetariana, com pouca gordura, é a melhor alimentação. Mas pronto, há muitas pessoas que não estão habituadas. Então, o que é que se está a recomendar? Para aquelas pessoas que não querem ser vegetarianas, olha, guardem a carne para 2 dias por semana. O resto da semana, comam hortaliças, o grão, o feijão, as favas, as lentilhas, a soja, o tofu. Para aquelas que não querem ser vegetarianas. Para as vegetarianas, aí dizemos o seguinte, cuidado com aquilo que come, porque se eu comer batata frita é vegetariano. Se eu comer um hambúrguer de soja com tudo bem frito, com queijo, aquilo é vegetariano. E pomos ali a saladazinha em cima. Depois uma Coca-Cola em cima. E a Coca-Cola é vegetariana também. Quer dizer, não é só ser vegetariano. É preciso ser vegetariano, mas com qualidade. Portanto, e aqui o que é que se recomenda? Quanto mais fruta e hortaliças, vegetais, feijão, os cereais integrais, o trigo integral, a aveia integral, o centeio, o pão que é fabricado com isto, quanto mais nós comemos disto e menos da carne, menos do peixe, melhor é para a saúde. Porque vai facilitar com que o corpo se regenere durante mais tempo e que o envelhecimento seja portanto, menos cedo. Certo. Uma das mudanças que eu tenho feito na minha vida recente tem sido não somente deixar de comer a carne, mas não comer nada depois das 6 horas da noite. Excelente. Isso eu noto uma grande diferença. Às vezes, por causa do trabalho, que eu estou viajando, etc.
Às vezes eu como mais à noite e eu sinto logo a diferença. Eu sinto. Mas, Bill, sente a diferença aqui? Não se sente bem? Não me sinto bem. Não me sinto bem. Nós dizemos em inglês discomfort, né? Desconfortável. Eu não me sinto bem. Para mim, eu não comendo nada assim depois das 6 horas da noite. Às vezes, antes de ir para a cama, um copo d'água, entendeu? Ou às vezes assim como uma maçã. Uma coisa pequena. Uma coisa pequena, uma maçã, um negócio só para aliviar um pouquinho, né? Uma maçã ou alguns cachus. Mas para mim, eu me sinto melhor, durmo melhor. Para mim, não sei se para os outros. A maior parte das pessoas é assim. Mas é interessante exatamente. Que comendo menos, eu me sinto melhor. Olha, isso é importante, porque, sabem, a questão do peso. O envelhecimento pode ser ajudado se a pessoa... O envelhecimento saudável pode ser ajudado se a pessoa comer menos e se tiver menos peso também. Certo. Portanto, o envelhecimento tem que ser algo que seja agradável, porque a pessoa, se não tem um envelhecimento terrível, olha, não me apetece fazer aquilo, mas tem que ser agradável, tem que nos proteger contra certas doenças. Certo. E tem que ser ajustado também à fase da vida em que eu estou. E se não comer à noite, ou comer muito pouco à noite, é algo que, olha, vai ajudar o controle do peso, vai ajudar a digestão, vai ajudar o sono, um sono mais descansado, porque o estômago não tem que estar a trabalhar. E isso tudo permite que a pessoa descanse melhor e que no dia seguinte esteja mais bem disposto e que possa fazer face às dificuldades desta vida com um bocadinho mais facilidade. E hoje existem tantos recursos para ajudar, como, por exemplo, receitas, etc., para ajudar. Por exemplo, em casa nós estamos comendo vegan. E eu primeiro pensei assim, a comida vai ser difícil. Vai ser que nem comer medicina. Mas a minha esposa tem receitas muito boas, com a comida com bom sabor. Exatamente. Saudável, que na realidade nós não temos desculpa. Os recursos estão lá, tem tudo disponível para nós hoje. Hoje aqui no Canadá e grande parte dos países do mundo ocidental, isso é possível. E é fácil, é relativamente fácil, não custa mais caro. Há certas zonas do mundo em que isso não acontece, a pessoa tem mais dificuldades. Aí é mais difícil e as pessoas fazem o melhor que podem, não é? Mas hoje temos muitas facilidades aqui. Não há desculpa para nós não termos uma boa alimentação. Mesmo aquelas pessoas que não são vegetarianas. Certo. Não há desculpa. Agora, outra coisa é a qualidade da carne e tudo isso, aqueles que escolhem comer carne, então há aí coisas que são perigosas. Um dia vamos fazer um programa só sobre a carne. Só sobre a carne, não é nada. Tá certo. Olha, mas isto é assim, não é só a dieta, não é só o exercício físico que é importante no envelhecimento. Há a parte psicológica, como falámos, a parte psicológica. Emocional, né? Aquela parte. Nós fomos feitos para um movimento e para estarmos bem com outros e envolvidos em atividade intelectual. É isso que nos dá sentido na vida. Os relacionamentos, por exemplo. A solidão é terrível e hoje muitas vezes envelhece na solidão. Não é preciso ser velho para ser só. Temos muitos jovens que estão sós. Eu penso que nós hoje estamos a envelhecer, estamos a viver mais anos, mas esses anos são mais tristes. Essa é a realidade. Viver mais anos, mas anos mais tristes. E nós construímos ao longo da vida o nosso envelhecimento. Alguém que não construa relacionamentos com sentido, aqueles que nós sabemos que temos um amigo, temos 2 amigos, temos pessoas, temos família, mas para aquelas pessoas que não têm família por alguma razão, ou por morte, ou porque nunca tiveram irmãos, nós precisamos de relacionamentos, precisamos de sentir que temos amigos. E isso é muito importante para o envelhecimento saudável, porque sem isto, a solidão mata. Aquele sentimento de que não temos ninguém, estamos cá sozinhos, é tão prejudicial para a saúde, está associado a doenças do coração, ao aumento do risco do cancro e de outras doenças. Portanto, isso é muito importante. Outra coisa importante é a pessoa continuar a estar ativa.
Eu digo, por exemplo, às pessoas que vêm ter comigo, os meus doentes, e dizem, oh, doutor, eu vou-me reformar, ou vou-me aposentar. Eu disse, ei, o que é que vai fazer? Bem, eu estou contente, eu vou... Então diz assim, eu digo-lhes assim, olha, então tem que ver isto de outra maneira. O que é que você vai fazer depois? Ainda não sei, estou a pensar. E há outros que dizem, não, eu vou me manter ativo. É exatamente isso que é necessário. Encaremos a aposentação do seguinte modo, que é uma mudança de carreira patrocinada. Não é? Cada pessoa, quando se aposenta, tem o dinheiro que vem, não é? Todos os meses, que o governo paga. Pronto, isso é o patrocínio. Exato. Agora, você vai mudar de carreira, certo. não é? E estão a pagar por isso. Portanto, a pessoa tem que encontrar atividade, tem que ter sentido, tem que acordar de manhã com um objetivo. O pior é a pessoa acorda de manhã, o que é que eu vou fazer hoje? Certo. Vou passear ali, Estas pessoas, olha, essas pessoas vão abaixo. Tornam-se tristes, as doenças começam a aparecer, começam a entrar numa tristeza profunda. Depois são as brigas com a esposa ou com o esposo, pronto, e aquilo. Olha, é um desastre. Então, é importantíssimo a pessoa continuar a estar ativa. Uma pessoa com 65 anos não é velho. Não. Só é velho se pensa que é velho. Exato. Não é? Uma igreja é um lugar excelente. Excelente, exatamente. Para não somente receber aquela alimentação espiritual que é necessária, mas o convívio com outras pessoas. Exatamente. Aquele relacionamento, né, que é muito importante. Então, por exemplo, na nossa comunidade, vamos falar da comunidade portuguesa. Os imigrantes, meus pais eram imigrantes, vieram para o Canadá, aquela preocupação em ganhar, trabalhar. Eu acho que muitos daquela geração nunca pensaram em si, o que é que eu vou fazer depois de aposentar? Vou ter um hobby, jogar golfe, ou ter outra atividade. Então, o senhor está dizendo que isso é importante. Importante, lógico, trabalhar, etc. Mas vamos procurar algo de atividade, algo que nós podemos nos investir depois de acabar a nossa carreira. Exatamente. Algo que nos faça trabalhar fisicamente, segundo as capacidades que temos, claro. Mas estarmos ativos, exercício físico, atividade fora, mas também aquela atividade social e atividade intelectual. Sabe-se que, por exemplo, que pessoas que continuam a fazer o Sudoku ou palavras cruzadas, certo, isso ajuda muito. Ajuda muito. A pessoa tem que estar ativa. Isso evita aquele declínio da velhice, o declínio da idade. É claro que haverá sempre um declínio físico. Nós não podemos escapar a isso. O corpo vai ficando cada vez mais fraco, mas nós não podemos e não devemos deixar que isso nos deixe abaixo. Nós temos um sentido, Deus deu-nos um sentido para esta vida. Como eu disse, nós construímos isso ao longo da vida. A forma como nós tratamos os outros, os amigos que nós temos, isso é importantíssimo. Às vezes eu passo assim num parque, eu passo na frente do parque, eu gosto de ver, às vezes tem dois velhinhos lá jogando xadrez, entendeu? Eu acho uma cena bonita, né? Que estão lá jogando, conversando naquele convívio. E li algumas estatísticas que dizem em regiões onde existe uma forte ligação social, tem a tendência de ter essas regiões onde o pessoal vive mais, com mais idade também, né? Vive mais e vive com mais alegria. Por exemplo, há um estudo, há uns anos atrás, a revista National Geographic publicou um artigo em que falava de 3 grupos no mundo. Uns eram os adventistas do sétimo dia, que são do grupo que mais vive no mundo, portanto, mais anos vive no mundo inteiro. Depois havia um grupo da Sardenha, no Mediterrâneo, e o outro que era em Okinawa, no Japão. Ora, era interessante ver que em todos eles, mas especialmente no grupo da Okinawa e no grupo da Sardenha, que a comunidade, o sentido de pertença, eu pertenço a estas pessoas e eles pertencem a mim. Isso é tão importante, dá alegria. E a alegria não é só uma ideia. A alegria tem resultados fisiológicos. Uma pessoa que vive com alegria tem mais dopamina, que é uma substância do cérebro. E é necessário para quê? A dopamina é aquilo que nos faz sentir ainda
que temos um propósito na vida, Ok. que nos ajuda a pensar mais racionalmente. A dopamina, por exemplo, ajuda os tecidos a regenerarem-se também. Portanto, é uma substânciazinha que vem dos alimentos, mas também que ajuda a ser produzida se nós tivermos melhores relacionamentos. Outra é a serotonina, etc. Há várias substâncias. Portanto, isso traduz-se sempre em coisas físicas. O corpo, eu não diria que o corpo é uma reação química, não é? Mas é quase. E Deus é que nos dá a força para vivermos assim. O salmista já disse que nós fomos criados de maneira fabulosa, fantástica. Fantástica, sim. Doutor, muito obrigado por esses conselhos. É um prazer, Bill. Vamos ter uma palavra de oração. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos a tua bondade e misericórdia. Querido Pai, pedimos que o Senhor atenda a cada telespectador. Aqueles que estão numa fase agora, querido Pai, que sentem a necessidade de fazer mudanças em sua vida. Querido Pai, dê a sabedoria, a motivação e a força para que essas ideias se tornem realidade na vida de cada um. Abençoe cada um de nós, te suplicamos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Bem, doutor, chegamos ao final de mais um programa. O tempo voa, né? Voa mesmo. Obrigado pela sua presença. É um prazer. E obrigado pela sua presença também aqui conosco. Lembre-se do website estaescrito.ca. Lá todos os programas estão arquivados, você pode assisti-los todos lá. Bem, a nossa oração é que Deus vai nos dar a oportunidade de estarmos juntos outra vez na próxima semana. Até lá, lembre-se, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.